Ivanov, 26 de julho de 2025. Bem, queridos amigos, faz muito tempo que não venho contar a vocês a história que está se desenrolando neste momento. Permitam-me, antes de tudo, apresentar-lhes todas as minhas bênçãos e todo o meu amor neste período crucial que estamos vivendo, tanto no cosmos quanto neste planeta, assim como em todos os sistemas solares. Não vim antes por uma razão muito simples. Porque o calendário, como vocês podem ver, segue seu curso. Há uma aceleração dos fenômenos, ligada aos 4 elementos, mas também, é claro, de forma totalmente correlacionada, aos eventos que ocorrem a nível pessoal e individual, como nos casais, nas famílias, mas também, é claro, de forma mais generalizada, na sociedade, seja ela ocidental, oriental, do extremo oriente, africana ou outra. Muitas coisas estão acontecendo no cenário externo. É claro que alguns de vocês ainda estão levando uma vida totalmente normal e não se preocupam com as diversas manifestações que podem ocorrer, tanto em seus corpos quanto em seus humores, nas comunicações e nas relações uns com os outros. Vocês sabem que é, como se diz em francês, eu gosto da palavra caos, mas vocês, creio eu, dizem bordel. É uma grande confusão em todos os lugares e todos vocês sabem que a única solução para atravessar esse período, tanto pessoal quanto coletivamente, é voltar-se para o grande silêncio, para o coração do coração, e aceitar atravessar o que é oferecido à sua consciência e ao seu indivíduo. Não vou esconder de vocês, e nunca escondi, que as coisas vão se multiplicar. Eu intervenho neste final do mês de julho, que anuncia um mês de agosto um pouco caótico, em todos os sentidos da palavra, seja no que diz respeito ao seu ser interior, que terá de enfrentar desafios de compreensão e, diria eu, de aceitação. Mas é claro, e vocês sabem disso, vocês não precisam de mim, basta olhar para o número de vulcões em atividade no cinturão de fogo e também para as manifestações elementares em particular, não apenas os terremotos, mas também os incêndios que existem em todos os lugares, e também as inundações que existem de forma sincronizada nos 5 continentes. Se você está em uma parte do mundo que ainda é tranquila, eu lhe digo, aproveite. Porque o retorno às aulas, NT, na Europa, em setembro, obviamente, será ainda mais agitada do que o mês de agosto. E tudo o que se apresenta à sua consciência, seja dentro de você, em seu corpo, com sua consciência ou ainda nas relações uns com os outros, com a família, com os maridos, com as esposas, os filhos, ou ainda com seu universo profissional talvez, este é um período em que tudo pode parecer um pouco confuso. Sei que muitos de vocês já, como posso dizer, como expliquei há 2 ou 3 anos, vomitaram o mundo da criação, como algo que realmente não estava funcionando mais e dando a impressão de que o mundo inteiro está de cabeça para baixo. É evidente que no início do mês de agosto você verá uma explosão de conflitos, se esses não tiverem sido aceitos, seja entre 2 países, seja entre as massas de ar quente e as massas de ar frio, seja entre a gravidade terrestre e a gravidade de Nibiru que, como sabem, já começou há muitos anos a deslocar os polos geográficos. E quero lhes dizer que tudo isso está a seguir o seu curso, como já havia sido anunciado há muitos anos, mas também por todos os profetas da Terra, sejam eles profetas recentes ou ainda em escritos ditos históricos. O importante é que vocês estão passando por um período que é muito mais do que uma transmutação, pois se trata, como vocês sabem, de uma transubstanciação, em que até mesmo os componentes do seu corpo orgânico estão mudando. Vocês sabem, porque lhes dissemos ou talvez tenham visto, que a estrutura do seu corpo físico e dos corpos sutis, assim como do corpo da eternidade, está mudando de uma base carbonada para uma base siliciada, NT.
de silício, resultando em um aumento que vocês chamam de vibratório, que não pode ser comparado a nada mais. É um processo, como você sabe, que diz respeito a todo o coletivo da humanidade encarnada, mas também a toda a criação. Bem evidentemente, como eu disse, não pode haver mais trégua, pausa ou alívio. Não pode mais haver períodos de tranquilidade antes da retomada dos eventos de todas as naturezas possíveis. Vocês, portanto, viverão e testemunharão uma espécie de conflagração. Essa conflagração ainda não é o choque da humanidade que, lembro a vocês, será precedido por um caos extremo ligado àquilo que vocês chamaram de guerra de todos contra todos, mas também por um confronto enorme entre a mentira arquetípica e a verdade do real. Não se trata mais apenas das mentiras dos políticos, dos financistas ou do seu vizinho de porta, não é? Trata-se da mentira da própria criação que se revela por meio de um combate que vocês poderiam chamar de espiritual, mas que também pertence ao palco do teatro, ou seja, a confrontação última entre as forças de escravização da humanidade. Não vou falar novamente dos meninos maus, dos arcontes ou dos políticos. Tudo isso vocês já sabem e têm diante dos olhos, se se interessarem, ainda que minimamente, pelo que é escrito aqui e ali. Mas mesmo que permaneçam a parte de todo esse fluxo de informações, vocês não deixam de sentir, como direi, desestabilizações ou, no mínimo, mudanças de equilíbrio em todos os níveis dentro do seu corpo, seja no equilíbrio real do corpo físico, seja nos hábitos que ainda permanecem, como o sono e a alimentação. Muitas coisas estão se transformando em vocês e ao redor de vocês. Mas lembro-lhes que vocês não são nenhuma dessas transformações em curso. Retomando as palavras de Bidin, e agora que devem se lembrar de que são apenas um personagem guiado pelo observador, aquele que jamais nasceu e jamais morrerá. Este é um momento de se trasladar, transportar ou transferir, do mundo do sonho para o mundo do real, que se encontra no coração do coração, lembro-lhes. No silêncio, no estado de ágape, sobretudo, e isso é realmente muito importante neste momento, no princípio da aceitação. Recordo aqui a frase choque de Bidi: tudo que deve acontecer, acontecerá, façam o que fizerem. E tudo o que não deve acontecer, não acontecerá, façam o que fizerem. Isso diz respeito à sua vida, às suas relações, comunicações, doenças, à sociedade, política, finanças, enfim, estamos diante de um momento de imensa confusão, ainda maior do que tudo aquilo para o qual venho preparando vocês desde o início deste ano, mas que também diz respeito à distância que ainda pode existir, por assim dizer, entre o estado real e o estado de sonho no qual vocês acreditam estar imersos. É claro que tudo isso faz parte da inteligência, no sentido mais amplo, mas também da manifestação da inteligência da luz, em total acordo, pensem o que pensarem, com aquilo que cada um de nós escreveu para viver a fusão dos éteres, a fusão do alfa e do ômega, ou se preferirem, o retorno ao tempo zero. E eu diria que, nessa perspectiva, em sua vida pessoal e íntima, tudo o que está acontecendo não tem como finalidade fazê-los sofrer ou puni-los, mas levá-los a compreender a diferença entre o real, que nunca nasceu, e o personagem, que surgiu um dia e partirá um dia. É claro que, para aqueles que percebem as energias e vibrações, é possível sentir e vivenciar certos tipos de tensões, tanto no nível do corpo físico quanto no da luz vibral, como pressão, e radiações do ultravioleta, que, lembro a vocês, são recebidas pela cabeça, mudanças ligadas às fases da Lua, perturbações nos campos elétricos e magnéticos. E as radiações solares e terrestres provocam desconfortos, às vezes sofrimentos, que são, no fundo, apenas um convite à aceitação e ao grande silêncio.
Eu diria até que, neste período dos meses de agosto e setembro do ano de vocês, 2025, muitos elementos profetizados no passado estão se realizando neste exato momento. Falo, em particular, da atividade geofísica. Terremotos, vulcões e falhas tectônicas que estão se rompendo, especialmente na região de New Madrid, do outro lado, nos Estados Unidos, na área conhecida como Yellowstone, a Pedra Amarela, se quiserem. Todos esses sinais são o alerta sobre a iminência de um evento. E ainda nem mencionei Nibiru, porque vocês sabem muito bem que a velocidade de Nibiru é variável. Ela não obedece às leis da física comum, mas sim às resistências ou à aceitação que encontra em seu caminho. E, é claro, quanto mais formos numerosos a viver a aceitação do retorno do princípio crístico e o retorno ao tempo zero, mais fácil será para Nibiru avançar. Mas também é certo que, infelizmente, muitos irmãos e irmãs da humanidade e alma ainda dormem e estão convencidos de que vivem algo totalmente real por meio de seus corpos, de suas relações, de suas vidas e acreditam que a verdade será encontrada nesse nível. Não há nenhuma verdade enquanto vocês acreditarem, hoje, ser uma pessoa e enquanto não tiverem realizado e compreendido que são o observador daquilo que esse personagem está vivendo. Isso faz parte do processo. Encontrar e viver como observador implica um relaxamento no corpo, nos pensamentos, nas reações lógicas e emocionais que vocês poderiam ter diante de um problema, seja ele qual for. Também aí, desafios lhes são propostos. E isso vale, eu diria, para todos os irmãos e irmãs da humanidade e alma encarnados nesta terra. Evidentemente, não vou falar aqui dos portais orgânicos, esses continuarão a servir a matriz, por assim dizer, nem mesmo verão Nibiru. Continuarão suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Mas, é claro, os estigmas, se posso chamar assim, da aproximação de Nibiru estão sendo percebidos por todos vocês. Seja por meio das pressões na cabeça, seja pelo zumbido, ou nada da alma, que se escuta na orelha esquerda, ou ainda o sussurro, ou sidim, ou sidi, que se escuta na orelha direita, correspondendo ao canto do espírito. E muitos irmãos e irmãs, ao sentirem essas dores de cabeça, essas pressões ou esses zumbidos nos ouvidos, não fazem ideia do que se trata. Essas variações de pressões atmosféricas, mas também magnéticas, impactam, é claro, todos os corpos físicos encarnados, o corpo do sonho. Estejam vocês liberados, estejam adormecidos, isso não muda nada nas repercussões que são suscetíveis de viver. Há também, entre os adormecidos, em muitos países, uma espécie de cólera, ou mesmo de fúria, que está crescendo diante da mentira da sociedade em sua totalidade. Sim, todos nós fomos enganados, seja pela vida em sociedade, e mesmo eu diria, e vocês sabem disso, aqueles que o vivem pela espiritualidade, que é, ela mesma, de essência totalmente luciferina. Só existe o real. Só existe o absoluto. Só existe aquilo que vocês eram, aquilo que vocês são e aquilo que serão, o que não pertence a nenhum mundo, nenhuma forma e nenhuma dimensão. É aí que vocês devem se refugiar. Falei do observador, falei do silêncio, porque não há outra maneira de digerir tudo o que pode acontecer, seja pela atividade dos elementos, pela crise da sociedade, seja no Ocidente ou em outros lugares, pela crise religiosa, ou ainda por modificações do seu próprio equilíbrio interior. Há flutuações do mental. Há flutuações do humor. Há flutuações talvez mais importantes que o habitual, simplesmente em relação à sua energia vital. Então, os primeiros sinais desse descontrole elementar vão se manifestar daqui a alguns dias e estão ligados à conjunção de Nibiru com a lua cheia, que acaba de acontecer.
Isso quer dizer que a última semana de julho e a primeira semana de agosto vão dar o tom, tanto para a humanidade e a sociedade, quanto, eu diria, para o seu ser individual, nesse corpo de sonho no qual vocês estão. Se esse período passar com muita calma, sem desequilíbrio no seu corpo, sem serem afetados por pensamentos ou emoções parasitas, então poderão dizer a si mesmos que estão extremamente preparados para viver a sequência dos acontecimentos que se desenrolam ao longo deste ano. Claro, como sabem, ninguém conhece a data precisa da visibilidade de Nibiru devido à sua variação de velocidade, como já expliquei, em função do grau de resistência e aceitação pessoal, mas também da egrégora coletiva de todas as consciências humanas encarnadas. Portanto, ninguém sabe a data. Por outro lado, os primeiros sinais, aqueles que descrevi hoje, especialmente em relação a terremotos, vulcões, o cinturão de fogo do Pacífico, mas também inundações e incêndios, são marcadores extremamente importantes desses primeiros sinais, assim como o seu corpo. Vocês têm, independentemente da idade, que atravessar, eu diria, os últimos desequilíbrios ou as últimas confrontações, por assim dizer, entre aquilo que acreditam ser e aquilo que vocês realmente são. Se ainda houver muita adesão à crença nesse corpo, que vocês acham que são, então esse corpo sofrerá. Se houver preocupações mentais ligadas a um setor ou outro, por exemplo, problemas afetivos, financeiros ou quaisquer outros, eles parecerão mais importantes do que antes. No entanto, as circunstâncias não mudaram, mas é a sua reação a esses desequilíbrios que vai condicionar o seu estado de relaxamento, de aceitação e também de compreensão. Porque tudo que vai se desenrolar e que já vem acontecendo em vocês desde o início deste ano de 2025, vai se confrontar com o princípio do real, isto é, com o absoluto e o Parabrahman. Tudo isso é apenas para vocês entenderem. Entendam bem que até os piores dos piores, e Deus sabe que existem muitos no comando de todos os países da Terra, os mais corruptos que existem, também terão que entender o que vai acontecer, seja qual for seu medo, seja qual for sua necessidade de se esconder ou disfarçar as coisas, eles não poderão mais. Quer dizer que vocês vão assistir, mesmo no meio do verão, durante o período de férias no hemisfério norte, pelo menos no ocidente, essa deflagração, essa conflagração, seja entre os financistas, os meios de comunicação, os políticos, mas também dentro das suas próprias famílias. Muitas coisas estão mudando, aliás, no âmbito familiar. É hora da partida para muitos idosos que não estão preparados para suportar o choque vibratório da presença física, real e visível de Nibiru. Então, vocês podem imaginar que os eventos que chamam de guerra ou catástrofes elementares, por não poderem ser suportados por esses idosos, de fato, é melhor para eles partirem e irem diretamente para o paraíso branco, enquanto esperam a visibilidade de Nibiru. Então, claro, vocês vão me dizer que há uma mortalidade excessiva ligada às vacinas ou a outras coisas, mas essa mortalidade excessiva está principalmente relacionada à compressão causada pela radiação ultravioleta que vem do Sol, mas também à liberação e difusão de radiações gama vindas do núcleo da Terra, e também, como vocês sabem, da magnetosfera. A quantidade de cargas elétricas a que o planeta está submetido não corresponde a nada conhecido. É claro que, vocês sabem, há um aquecimento de todos os oceanos do planeta. A água é o astral, e, portanto, é perfeitamente normal que vocês tenham emoções que afloram, ressentimentos, justamente quando menos esperam. Ou seja, vocês estão em paz no fogo do coração, no silêncio do coração, no coração do coração, totalmente relaxados e serenos e, de repente, uma emoção ou um pensamento surge relacionado a algum problema.
Vocês sabem muito bem que os problemas precisam ser resolvidos, mas antes de ter que resolvê-los, é necessário aceitá-los de coração aberto, por assim dizer. Não adianta se opor. E para ilustrar, uma frase que vocês conhecem: tudo aquilo a que vocês vão se opor, durante esse período, vai se fortalecer. Tudo que vocês aceitarem, vai desaparecer por si mesmo. Vocês têm problemas financeiros, pensam em dinheiro o tempo todo, terão ainda mais problemas financeiros. Tem um conflito no casal e se opõem a esse conflito, o conflito vai crescer. Se aceitarem, isso já é metade da cura que acontece por si só, sem vocês, porque nesse processo de aceitação, claro, o pequeno eu, aquele que acredita ser o ego, que acredita ser esse corpo, essa vida, precisa desaparecer diante da majestade da luz, do ágape e do silêncio. Cada um de vocês será testado nessa última semana, eu diria mesmo, nesses últimos dias de julho e principalmente na primeira semana de agosto. Antes de reagir, aconteça o que acontecer, pensem em aceitar, pensem em se colocar em silêncio, pensem em acolher, e vocês verão por si mesmos que não há melhor demonstração para resolver um problema, seja ele emocional, mental ou corporal. Claro que depois talvez terão coisas a fazer, enquanto esperam a visibilidade de Nibiru. Mas, nesse momento, farão isso com muita leveza, independentemente do problema. Vocês têm também muitos irmãos e irmãs, estou sempre falando dos humanos almas, não dos 40 a 50% de portais orgânicos que agora existem, que não vivem nada e não viverão nada, mesmo durante o período de visibilidade de Nibiru, pois não há alma, não há consciência real. Por outro lado, vocês, humanos almas, e nós todos, onde quer que estejamos em nossas respectivas dimensões, precisamos sempre integrar mais, e eu diria metabolizar, não por nossos próprios esforços, mas pelo princípio da aceitação, ou seja, que somos ao mesmo tempo o alfa e o ômega, mas que ao mesmo tempo nunca nascemos e nunca morremos. Então, não façam das minhas palavras uma verdade. É algo que vocês aceitarão como verdade a partir do momento em que o viverem. Se não o viverem, não adianta dizer que são o absoluto ou que são a presença, porque isso será, eu diria, papo mental. Porque aquele que realmente vive isso não precisa dizer que é a presença, a ausência, o Parabrahman. Lembrem-se de que aquele que vive o real desce a sua humanidade menor e mais simples. Ele está simplesmente presente, acolhe e acompanha o que acontece, mas não tem mais vontade própria de agir para um lado ou para outro. A verdadeira libertação, e eu coloco todos esses elementos em ordem para vocês, porque durante esses 15 próximos dias, 14 exatamente, se vocês contarem os dias de julho, um pouco menos, na verdade 12 dias, vocês vão, como posso dizer, ser confrontados com esse desafio da aceitação e do acolhimento. Seja qual for o campo, isso é inevitável porque a compressão do ultravioleta, o aumento da eletricidade chamada estática, a modificação das cargas elétricas da ionosfera e da superfície da Terra são responsáveis por essas flutuações que todos vocês sentem, sem exceção. Então, não há receita milagrosa. Simplesmente estar presente. Simplesmente acolher. Lembrar que vocês não são nada daquilo que podem acreditar ser. Se me permitem dizer, vocês darão campo livre à manifestação do real. E claro, quando vocês vivem o real, como acabei de dizer, seja o que for que lhes interesse ou quaisquer que sejam suas obrigações ou paixões na vida, vocês as fazem porque precisam ser feitas, sem questionar. Mas lembrem-se de que aquele que vive o Parabrahman, que teve a memória de quem é, que voltou, apresentará um grau de imutabilidade independentemente das emoções e dos transtornos que se manifestem.
E os irmãos e irmãs que vivem o real talvez reajam muito menos do que aqueles que ainda não vivem, porque eles conhecem tudo isso, vivem na carne, nas células, na consciência e em todos os corpos sutis. Agora, claro, essa amplificação muda de grau, ou se quiserem, passamos a uma outra oitava da manifestação, do caos, do retorno da criação ao ponto zero. E, claro, não digo que é fácil, não digo que não possa haver tipos de pequenas raivas que surgem ou grandes raivas, pouco importa, vocês não são nada daquilo que reage. Então, todas as reações que se manifestam, não as bloqueiem, não as recusem, mas vejam-nas pelo que elas são. Isso é extremamente importante para essa primeira semana deste mês de agosto de 2025. Claro, as manifestações cada vez mais visíveis da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres ocorrem acima de certas áreas do planeta e vocês ouvirão, cada vez mais, falar de manifestações de OVNIs, como se diz em francês, ou UFOs, se preferirem em inglês. E claro, todos os sinais dentro de vocês devem estar em alerta, algo está acontecendo, e todos vocês, mesmo dormindo, estão conscientes de que algo está mudando, mesmo sem conseguir pôr isso em palavras. Lembrem-se que vocês não são a mudança, mesmo que seus corpos mudem, mesmo que sua comunicação mude, mesmo que seu país, sua região, seu bairro mudem. Vocês não são nenhuma das mudanças que acontecem, vocês são anteriores à criação e anteriores até mesmo à noção de mudança. O real é imutável, ele nunca se moveu, nunca se manifestou, nem nesta dimensão nem em outra, mas vocês estão no momento da revelação do real. Não é mais simplesmente a confrontação com a mentira planetária, a mentira cósmica, a mentira espiritual, mas é a confrontação com o real mais bruto e claro, se vocês aceitarem e acolherem. E lembrem-se dessas palavras que pronunciamos durante anos agora, há 7 anos, sobre aceitação, sobre ágape, sobre, como dizia Osho, a preguiça, sobre o acolhimento do que você é, como diziam certas estrelas, penso em particular em Geno Galgani ou na pequena Teresa, todos esses ensinamentos, que muitos de vocês leram e viveram, encontram hoje sua plena justificação. Lembrem-se também que o silêncio não é uma elevação da vibração, é a parada da vibração, ou seja, vocês não percebem mais nada, é o grande silêncio mesmo no nível da consciência corporal, mas até mesmo da consciência, eu diria dos seus corpos sutis, emoções, mental, causal, passavam e não lhes fazem mais nada. Quando vocês alcançarem esse estado de equilíbrio, eu diria até um estado de equanimidade, então vocês vivem o real e, aconteça o que acontecer, vocês não poderão mais ter reações contrárias à luz. É claro que esse estado vem acompanhado de uma maior lucidez e de uma maior clareza, tanto sobre seu personagem, quanto sobre os relacionamentos, mas também sobre o que está sendo ensinado no palco do mundo. Gostaria também de lhes dar o conselho de se afastarem o máximo possível de todos os movimentos, sejam eles movimentos religiosos, movimentos espirituais, movimentos sociais ou grupos de qualquer natureza. Estar em silêncio equivale a não dar mais sua energia a um grupo, nem sua adesão a um sistema político, a um sistema midiático, a um sistema financeiro. Sejam o mais neutros possível, sigam com suas vidas dentro do que lhes é dado viver, com humildade e simplicidade. Tirem momentos para si, para drenar esse excesso de carga elétrica, de radiações gama e de outros tipos de radiação. Eu já disse isso. Vá para a natureza, encoste-se em árvores, ande descalço na terra, comunique-se com os animais, comunique-se com os elementos, não para extrair um ensinamento, pois isso já não é mais necessário, mas para extrair paz e esse estado de silêncio. É aí que vocês vão encontrar claro que não será diante de suas telas, nem diante dos seus problemas bancários ou conjugais que vocês encontrarão uma solução, mas sim ao se isolarem de todas as egrégoras, como já disse.
religiosos, espirituais, de grupos, políticos, sociais, ou mesmo familiares, para ficarem a sós consigo mesmos. Porque é nesses momentos que vocês estão mais disponíveis para se lembrar de quem são. Hoje, mais do que nunca, a natureza. Claro, vocês não vão para a floresta se houver fogo, nem para a beira da água se houver um tsunami, mas enquanto esses eventos não estiverem em sua região, aproveitem a paz que existe no contato com as florestas, com o solo, com os animais. E também olhem o céu à noite, se não houver nuvens, claro, para se beneficiarem das radiações, não apenas de Nibiru, mas de todos os planetas e sóis que estão visíveis no céu. Porque isso é um banho, não de juventude, mas um banho de regeneração, de paz e de silêncio. Tudo isso que digo, é claro, não é novo. Eu mesmo já disse e repetimos há anos. Aceitem, acolham, encontrem o silêncio dentro de si, vivam o coração do coração. Porque vocês vão perceber que já não existe mais nenhuma estratégia de combate dentro deste mundo de sonho, que seja eficaz. Então, também aqui, não transformem isso em censura, nem em confusão. É apenas algo que está aí para ajudar vocês a viverem o real, a se lembrarem de quem são, antes de estarem em um corpo, em um mundo ou em uma forma. O único propósito de sua vida deve, de fato, tornar-se esse, quaisquer que sejam seus problemas, quaisquer que sejam os desafios que vocês tenham que resolver, ultrapassar ou transcender. Lembre-se de que, hoje, somente a aceitação, o silêncio e, portanto, o acolhimento, permitem que vocês se reencontrem. Todo o resto está fadado ao fracasso. E ainda nem chegaram os efeitos das ejeções solares que precederão Nibiru e que colocarão todos os sistemas elétricos no zero. Nesse momento, vocês vão perceber, já quando isso acontecer, e eu não estou dizendo que será nos próximos dias ou no começo de agosto, mas, de todo modo, neste ano, vocês perceberão que, assim que não houver mais fluxo de informação, mais internet, mais antenas 5G, mais carros, mais nada, apenas vocês e a vida, reencontrarão em si uma lucidez que foi literalmente obscurecida por todas as radiações elétricas há mais de 120 anos sobre esta Terra. E isso é real. Eu sei que há lugares no mundo onde houve quedas de energia, como vocês dizem, e que nesses lugares a vida se tornou impossível segundo os padrões elétricos, onde comprar uma baguete, abastecer o carro ou até mesmo circular de automóvel já não era mais possível. Essas pessoas, quaisquer que tenham sido os acontecimentos, viveram um retorno que se aproxima daquilo que chamamos de estado natural ou estado real. E vocês vão compreender, nesses momentos, que tudo o que foi criado dentro do sonho não passa de um aprisionamento, seja a eletricidade, sejam as comodidades da vida moderna. Tudo isso criou campos elétricos, campos de força, criou egrégoras que lhe são familiares, mas que são um obstáculo total para viver o estado natural. Porque vocês acham que os primeiros cristãos, que chamamos de anacoretas, subiram as montanhas para viver fora da sociedade? Porque, claro, era mais fácil reencontrar-se quando não se vivia 200% a vida de uma pessoa. Vocês não podem ser uma pessoa e ao mesmo tempo ser o real, isso é absolutamente impossível. Entre a pessoa, o corpo do sonho e o real, onde não há mais corpo, existe um fenômeno de basculamento, de virada, num sentido ou no outro, que provoca essas famosas flutuações, as quais vão se amplificar de maneira desmedida nos próximos dias. É por isso que eu vim logo após a lua cheia de julho, e certamente voltarei durante o período que antecede ou sucede a lua cheia de agosto, ou seja, entre os dias 18 e 23.
E nesse dia, poderemos avançar para maiores precisões sobre a ordem dos abalos elementares, seja o fogo, vulcões, incêndios florestais, seja a terra em si, seja a água, e também o ar. Sobre o ar, eu já havia dito, há muitos anos, antes da aparição de Nibiru, o que já ocorre, mas apenas em locais muito específicos, que os ventos atingiriam velocidades entre 300 e 400 km/h. Tudo isso tem por objetivo, como eu dizia na época, não ferir vocês, mas literalmente lavar suas vestes na luz, para que se lembrem daquilo que são. Se vocês ainda sofrem de maneira exagerada, se ainda se perguntam quem sou eu, é simples. Significa que ainda não vivem o real, mesmo que tenham uma compreensão intelectual dele. Mas recordo que essa compreensão intelectual não tem valor algum, apenas o fato de vivê-lo é que eliminará todas as crenças restantes. E para vivê-lo, não há outra solução senão aceitar estar em silêncio e, como dizia Osho, ser um pouco preguiçosos em relação a esta sociedade, ou mesmo em relação a todas as formas de relação e comunicação entre os seres humanos. É um momento em que, lembrem-se, quando vocês estão no estado natural, quando descobrirem o que são em verdade, o que emana de vocês é infinitamente mais importante do que qualquer ação que pudessem realizar em nome do serviço, da ajuda ou do amor. Porque é isso que permite tocar os outros irmãos e irmãs, é isso que carrega, de algum modo, a informação do tempo zero, do coração do coração. Quando vocês viverem isso, compreenderão o que quero dizer. Não basta aceitar intelectualmente o que estou dizendo. Esta época é também um convite para reconsiderar a forma como vocês encaram a vida, a forma como encaram seus relacionamentos em todos os níveis. Consigo mesmos, com marido e mulher, com filhos, com a sociedade, com o mundo do trabalho, enfim, com tudo o que constitui o chamado exterior. E esse exterior, em sua configuração atual, existe justamente para conduzi-los ao interior. Portanto, não se queixem, não critiquem, não se irritem. Estejam simplesmente dentro desse princípio de acolhimento e aceitação. Todo o resto virá, e hoje eu posso dizer, virá de forma extremamente rápida, porque os equilíbrios entre o real e o sonho estão cada vez mais instáveis e flutuantes. Mas o real, esse não flutua. E assim que vocês viverem o que é um real, e se ainda não o vivem, viverão, vocês não conseguirão mais oscilar como antes. Simples assim. Então eu os convido a maior atenção, se assim posso dizer, no que vai acontecer em suas vidas individuais, mas também em nível planetário, nos próximos dias e na semana seguinte, em particular no plano geofísico, é claro, mas também no plano dos estados contra os estados. Se vocês estão um pouco informados sobre o que está acontecendo em todo o mundo, veem claramente que é uma guerra de todos contra todos, como já foi escrito nas profecias, até mesmo nas bíblicas. Pois bem, não procurem pela data da visibilidade de Nibiru, mesmo que as consequências de Nibiru hoje estejam cada vez mais marcadas e evidentes. Sobre as forças gravitacionais, sobre a expansão do núcleo cristalino e da camada magmática ao seu redor, do núcleo central da Terra, a compressão da magnetosfera e da ionosfera, os comportamentos dos animais que fogem das zonas de perigo, por exemplo. Tudo isso, se quiserem, é um convite, dentro dessa instabilidade, para reencontrar a estabilidade. E a única estabilidade não pode vir da satisfação do seu personagem nem da resolução de qualquer problema, seja ele qual for. Ela vem apenas deste acolhimento incondicional do que é. Isso faz parte, lembro a vocês, do roteiro que vocês escreveram, que nós todos escrevemos. Se algo lhes acontece, não vão culpar o karma, o vizinho, o marido, a esposa ou os filhos. Aconteceu porque tinha que acontecer. Não há nada a evitar, só há o que atravessar.
Vocês não precisam se proteger de nada. Claro, aqueles que chamam de sobrevivencialistas, os preppers, como se diz em inglês, preparacionistas, que prepararam seus alimentos, seus estoques de comida, suas reservas de água, pobres coitados, se soubessem que isso não serve para nada. Porque, a partir do momento em que Nibiru for visível, vocês saberão que resta pouquíssimo tempo antes de alcançar o paraíso branco e, principalmente, o absoluto. Alguns de vocês, aliás, seja durante os sonhos, ou em momentos de relaxamento, meditação ou ainda em contato com a natureza, vivem, mesmo sem ver esse paraíso branco, essa sensação de paz que nada neste mundo pode igualar. Isso é muito importante, mesmo que tenha vivido apenas uma ou duas vezes, ou mesmo se for todos os dias. Eu diria que, de certa forma, é o seu salvo-conduto, que demonstra que vocês não terão que se opor à luz. Saibam que a luz branca, para alguém que não a aceita, ao menos nos primeiros dias do flash galáctico, após a aparição de Nibiru, será algo de horrível, porque vocês se diluem e se tornam vocês mesmos esse paraíso branco. Mas alguns estão tão apegados aos seus corpos, mesmo os mais velhos e degradados, que entrarão em um terror indescritível quando o paraíso branco fizer, efetivamente, seus corpos de carne se dissolverem, passando diretamente ao corpo de eternidade, durante essa transição da êxtase. A êxtase, como vocês sabem, é a parada da rotação da Terra, a queda de todos os corpos vivos. Animais, insetos, humanos, no estado de catalepsia, ou para alguns em catatônia, porque se opõem ao que está acontecendo. Mas essa oposição, tranquilizem-se, mesmo entre os mais refratários à luz, não poderá durar mais que 24 horas. Vocês terão 3 dias para se estabelecer no que são em verdade. Mas isso, nós teremos a oportunidade de falar novamente, se os meios modernos funcionarem, como a internet até a próxima lua cheia de agosto, e, sobretudo, penso eu, antes do final de setembro, claro, com a festa dos arcanjos, que sempre é um momento de grande passagem no fim de setembro. Não tenho mais nada a acrescentar, exceto talvez alguns pequenos conselhos para ajudá-los a entrar ainda mais na aceitação, no acolhimento do real que vocês são. Primeiro, hidratem-se. É muito importante, devido ao aumento das radiações diversas, beber muito mais água do que estão acostumados, porque a água, ao circular, também ajudará a fluidificar pequenos elementos nas suas células que geram o corpo etérico. Portanto, beber água e estar na natureza já é uma grande parte do que se pede, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Tentem limitar tudo que é excitante, em particular café e álcool, o tabaco também, mas em terceiro ou quarto lugar. E, sobretudo, não reajam. Coloquem-se como observadores do que vivem, ou do que vivem em uma relação, mas acima de tudo, não reajam emocional ou mentalmente. Coloquem o acolhimento, coloquem a aceitação à frente. Vocês não precisam sentir as energias, só precisam tomar essa decisão com a cabeça e com o coração. É tudo o que precisam fazer. E claro, para concluir, se tiver que acontecer com vocês, seja pelo lugar onde estão, pela família, pelo corpo, um evento mais forte que os outros, de qualquer natureza que seja, lembrem-se também de que é preciso estar na aceitação e no acolhimento do que se manifesta. E a solução virá sozinha, por assim dizer. Vocês não terão exteriorizado sua energia, terão cada vez mais interiorizado e a consciência, seguindo a energia, no momento que não pode falhar, os levará ao ponto zero ou ao coração do coração. E lá, vocês se lembrarão, antes mesmo da chegada visível de Nibiru, e antes mesmo da êxtase em si, que, lembro mais uma vez, ocorre exatamente 7 dias depois da visibilidade a olho nu de Nibiru, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Alguns a verão de dia, outros à noite.
Recordo que Nibiru não está no plano da eclíptica, isto é, o plano no qual os planetas giram em torno do Sol, mas apresenta um ângulo variável que antes era de 90 graus e agora é de apenas 30 graus, o que a aproxima do limiar da visibilidade, independentemente da distância em que esteja. Era isso que eu queria dizer hoje. Vocês veem que não há nada realmente novo, mas sim uma espécie de conflagração ou deflagração que se desenha no horizonte deste mês de agosto de 2025. E se nada acontecer com vocês ou na região onde vivem, então continuem vivendo suas vidas, sem se preocupar com nada porque novamente, ou há medo, ou há amor. Eu repeti isso por anos. Ou há confiança, ou não há confiança. Não em vocês, mas no que vocês são. Isso também é importante, mesmo que ainda não conheçam ou não vivam isso. Tudo isso são coisas que devem ser colocadas em prática de forma extremamente simples, quer vocês estejam trabalhando, de férias, aposentados, ou qualquer que seja sua situação de saúde. Todos vocês, todos nós, temos a mesma possibilidade de acolher, aceitar e permanecer em silêncio diante do caos e da confusão do mundo. E, claro, vocês verão, como Bernard de Montreal dizia, há mais de 3 anos, vocês ainda não viram tudo. E vocês ainda não viram tudo, porque a mentira planetária está se tornando cada vez mais visível. A mentira cósmica também, para alguns. Mas há inúmeros irmãos e irmãs que se projetam numa nova Terra, num novo corpo, em sua origem estelar. Tudo isso é cinema, é teatro e não lhes trará nada. O momento presente e Ketnuk, como dizia o arcanjo Anael, aqui e agora, não é amanhã nem ontem. É um momento livre. A única liberdade está no aqui e agora, isto é, Iketnuk, como dizia o arcanjo. Se vocês estiverem nesse estado de espírito, mesmo que apenas com compreensão intelectual ou emocional, então não poderão errar. Aliás, ninguém poderá errar no momento da êxtase. Mas é mais agradável se reencontrar com o real agora, do que no último instante. Porque, mesmo que isso pareça difícil de suportar, quando vocês veem a mentira planetária, a mentira cósmica, a mentira vibratória, a mentira espiritual, então, mesmo que fiquem desgostosos, permaneçam humildes. E isso é o mais importante. Não reivindiquem nada, aceitem estar onde estão, qualquer que seja sua idade, sua saúde, seu país, suas finanças, seu estado afetivo. Tudo isso são apenas circunstâncias, não é o real. E vocês vão descobrir isso, se ainda não descobriram. Então, as primeiras ampliações na primeira semana de agosto e nos últimos dias de julho. Segunda onda de amplificações, depois da lua cheia de agosto, quando eu certamente voltarei, e deixarei vocês viverem o que tiverem de viver, com tranquilidade, se assim posso dizer, até o fim de setembro. De toda forma, agradeço muito por terem vindo ouvir o que eu tinha a repetir e a dizer. E, evidentemente, todos os acontecimentos em vocês, no sonho e fora dele, estão em curso. Apenas duvidam aqueles que não são afetados pelo que está se desenrolando. E ainda há muitos irmãos e irmãs que não percebem nada, que não querem saber de jeito nenhum o que está acontecendo na Terra. Então, falam com você sobre aquecimento global, falam sobre crise política, mas não veem absolutamente o que está por trás de tudo isso. A atividade dos elementos, atividade esta ligada à aproximação de Nibiru, à chegada do flash galáctico e ao tempo zero, que está cada vez mais iminente. Não procurem pela data, vocês já estão nela. E agora? É hoje. É amanhã. E é cada dia mais próximo. Não pode haver mais adiamentos. Isso está confirmado por todas as observações que podemos fazer e também diretamente pelo estado da Terra, que observamos tanto quanto vocês.
Com isso, queridos irmãos e queridas irmãs, transmito a vocês todas as minhas bênçãos. Todo o meu amor os acompanha, e digo, até daqui a mais ou menos um mês, dependendo das circunstâncias. Até logo. Transcrição Equipe Ágape. Tradução Marina Marino. Mensagem original no site apoteose.live. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/